Olá! O Notícias da Câmara desta segunda-feira, dia 4 de julho, está acompanhando a situação das chuvas em Natal. No final de semana, o volume de água registrado atingiu mais da metade de toda a precipitação esperada para o mês de julho. Com isso, foram registrados diversos pontos de alagamentos. Na subida do viaduto 4º Centenário e na marginal da BR-101, bairro Lagoa Nova, os carros foram impedidos de passar pela água. Os que tentaram ficaram pelo caminho. No entorno da Arena das Dunas, sentido Ponta Negra, os carros ficaram parcialmente encobertos pela água. No bairro Nova Descoberta, esse motorista ficou ilhado, com o carro quase boiando, e teve que abandonar o veículo saindo pela janela do carro. Neste mesmo bairro, na Rua da Saudade, as casas também foram invadidas pela água. Na Rota do Sol, os motoristas contaram com a ajuda de carros 4x4 para serem resgatados da via. Os ciclistas também não conseguiram passar de bicicleta pelo local. Nessas imagens registradas por um morador, é possível ver a estrada da Copab inundada, sem condições de tráfego e de acesso aos prédios residenciais e comerciais no local. Na Avenida dos Chavantes, conjunto satélite, próximo a esse posto de combustíveis, a água atingiu até a cintura dos moradores e nem as calçadas altas foram suficientes para conter a invasão da água das chuvas. Na Avenida Abel Cabral, em Parnamirim, o tráfego foi impedido pelas chuvas e os carros parcialmente encobertos pela água. Um deles chegou a ficar boiando na via. No cruzamento das avenidas Ayrton Senna com Alagoas, não foi diferente. A via ficou completamente coberta pela água, sem a possibilidade de circulação de carros e pedestres. O alto volume de chuvas abriu uma cratera no bairro Felipe Camarão, zona oeste da cidade. Algumas casas no local foram interditadas pela Defesa Civil, com risco de desabamento. Localizada na rua Mirassol, a cratera tem causado diversos transtornos às famílias que moram no local. O aposentado Feliciano Soares falou sobre a atenção dos moradores diante do risco. Aconteceu, agora não nessa gravidade. Muita gente ficou sujeito de perder a casa. Todo mundo aqui saiu com a família. Ficou essa rua deserta. O povo que tinha ontem aqui era o povo que estava trabalhando e eu que passei a noite de vigia, para cima e para baixo, com cuidado da água avançar. 25 casas foram interditadas pela Defesa Civil e as famílias retiradas do local. Elas optaram por ir para a casa de familiares, abrindo mão do abrigo oferecido pela Prefeitura Municipal de Natal. Moradora do bairro, a dona de casa Luciene Ferreira, apontou que pode ter motivado a decisão dos vizinhos. Foi ontem, fizeram a ficha do pessoal para dar as coisas, uma cesta básica. O povo resolveu só de cesta básica, queria botar o pessoal lá em Mãe Luísa, no meio do mundo. O pessoal não precisa só de abrigo, precisa de um acolhimento, precisa de coisas, mas vem dar uma cesta básica e um colchão. E o resto, o povo vai morar onde? Desde que a cratera abriu, os moradores da rua Mirassol e adjacências estão com abastecimento de água suspenso. Reclamei para a KM, falei para eles se tinha como eles ajeitar um carro-pipa para trazer uma água para a gente aqui, para dar para todo mundo aqui que está precisando, que todo mundo está sem água, né? Para a gente carregar, pelo menos para botar na caixa para tomar banho, porque nem água para tomar banho tem, nem para cozinhar não tem, nem café hoje eu não fiz, porque não tinha água e eu não tenho dinheiro para comprar. E devido à cratera no bairro Felipe Camarão, um trecho da BR-226 próximo ao local foi totalmente interditado nos dois sentidos na altura do quilômetro 4. O DENIT explica que a interrupção é para reparos no rompimento da rede de drenagem municipal na rua Mirassol. Com isso, os veículos que vêm de Macaíba devem utilizar como alternativa o acesso ao aeroporto para se dirigir à zona norte de Natal. A interdição ainda não tem data para ser concluída. E as famílias da ocupação Emanuel Bezerra, no bairro Ribeira, também sofreram consequências das fortes chuvas do final de semana. Uma situação dramática vivida pelas famílias da ocupação Emanuel Bezerra, localizada no bairro da Ribeira, zona leste de Natal. No vídeo publicado no último domingo nas redes sociais, uma das moradoras relata que as famílias não receberam nenhum tipo de ajuda do Executivo Municipal e que foram esquecidas. Mais uma vez, a ocupação Emanuel Bezerra está novamente alagado. Já faz alguns dias que nós estamos dormindo dentro d'água. Aliás, não estamos conseguindo dormir.
estamos amanhecendo, anoitecendo dentro de água, com várias crianças, tudo alagado, já perdemos pouco que nós já tínhamos, porque já foi doação da outra vez, entendeu? E até agora nós não temos ajuda de ninguém. Nossa reportagem encontrou Dona Edilma, que, abalada, conta que perdeu boa parte dos seus bens, entre roupas, alimentos e móveis. Isso aqui cada vez mais vai piorar. Da outra vez entrou água, mas não entrou a quantidade que entrou agora. Os nossos barracos estão cedendo. Você vê que as paredes elas estão cedendo, elas não estão mais como ficou da outra vez. No total, aqui são 36 barracos, onde 80 pessoas, entre crianças e adultos, vivem. Uma situação complicada, que se agrava ainda mais nos períodos chuvosos. Nesse momento, por exemplo, as famílias estão tentando amenizar a situação com baldes de água, levando aí para a rua. As famílias estão assim, estão sem poder dormir no seu barraco, né? Só tentando monitorar para ver se nenhum móvel desmorona, né? Com alguma coisa que ainda funcione, vendo onde é que estão os documentos para ver se dá para salvar algum, ver se dá para manter, né, as coisas que ainda estão secas, manter seca. E aí estão dormindo na creche, estamos ainda aguardando para ver o nível da água. Apesar de não ter chovido à noite, o nível da água ainda não abaixou. Com toda essa situação, as famílias pedem qualquer tipo de ajuda. Quem puder doar deve usar a chave do Pix, 849-8707-2030. Mas também podem ser feitas doações de colchões, alimentos, roupas e material de higiene. Toda ajuda é bem-vinda, né? Inclusive ajuda de braçal também, quem puder vir ajudar a tirar a água da ocupação, né? O alimento sempre é bem-vindo, tanto a gente, como não tem como cada família cozinhar, a gente está fazendo a cozinha coletiva. Ontem chegou algumas cestas, que é o que a gente vai cozinhar hoje, algumas coisas que chegou no Pix, a gente usou também para garantir a alimentação da manhã, da tarde e da noite. E as escolas estaduais e municipais suspenderam as aulas devido às fortes chuvas. A Secretaria Municipal de Educação disse que vai avaliar o estado das unidades de ensino para, então, retomar o ano letivo que começaria hoje. Já a Secretaria Estadual de Educação sugere que as escolas que registraram alagamentos passem por vistoria antes da retomada das atividades escolares. E Natal vive um momento de calamidade pública. O decreto foi publicado pela Prefeitura. Tarsila Costa. No último domingo, a Prefeitura de Natal decretou estado de calamidade pública por causa das chuvas intensas que caíram durante o fim de semana na cidade. Antes da publicação do decreto, o prefeito Álvaro Dias havia realizado uma reunião de emergência com o gabinete de crise do município, composto por secretarias e equipe de defesa civil de Natal, para avaliar danos e estabelecer ações de prevenção e assistência à população atingida. Segundo a Defesa Civil, o alerta de gravidade está relacionado ao fenômeno de chuvas com alto volume de águas em curto espaço de tempo, provocando o rompimento de lagoas, alagamentos e obstrução de ruas. Com a oficialização da situação de calamidade, o município dispensa licitação para a compra de materiais e contratação de serviços para a recuperação de áreas afetadas. O documento também autoriza a convocação de voluntários para reforçar ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, para assistência da população afetada pelo desastre. Outro ponto importante do documento é a determinação do início de processos de desapropriação por utilidade pública de propriedades particulares localizadas em áreas de risco intensificado de desastre. Tarsila Costa para o Notícias da Câmara. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, divulgou um vídeo falando sobre a situação. A cidade de Natal encontra-se em estado de calamidade pública. Fomos surpreendidos por chuvas fortes, muito acima do normal, que aconteceram durante toda a noite e durante todo o dia. As obras da Secretaria de Infraestrutura em vários locais agora, trabalhando permanentemente de forma ininterrupta para restaurar os locais em que ocorreram danos mais graves aqui na nossa cidade. E a Prefeitura de Natal disponibilizou 3 escolas municipais para receber possíveis desabrigados pelas chuvas. As unidades de ensino estão distribuídas em 3 regiões. A Escola Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte, a Escola Henrique Castriciano, na Zona Leste, e também a Escola Professora Maria Cristina Osório Tavares, na região Oeste de Natal.
E a Defesa Civil do município fez um balanço da situação das chuvas que caíram durante o final de semana e também as ações para minimizar os prejuízos. Ao todo, 12 lagoas de captação transbordaram neste último domingo com as fortes chuvas que caíram em Natal, na capital potiguar. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado de Fernanda Jucá, diretora da Defesa Civil de Natal. Fernanda, em relação a essas chuvas, que caíram aí nesses últimos dias, qual a situação hoje, nesta segunda-feira, que Natal se encontra? Bem, hoje a gente está retornando para alguns lugares que foram afetados pela chuva, para fazer a continuação do atendimento das famílias, No primeiro momento a gente chega para ver qual a situação do risco identificada, se existe risco iminente e necessidade de evacuação. A gente tira essas famílias, com o apoio de outros órgãos, para um local mais seguro e a partir daí a gente começa a retornar para ver qual o dano, como é que ficou a situação, o que foi, o que é que a gente pode fazer a mais, Hoje a gente retornou, já estamos lá na equipe, na cratera de Felipe Camarão, onde aconteceu um problema, foi o nosso maior problema nessa chuva, Então a gente retornou lá para ver com as equipes as casas que a gente já tinha interditado desde ontem, só para concluir a questão de laudo e identificação das famílias. As famílias elas estão sendo encaminhadas para as CENTAS, para o setor de abordagem social, para verificação de necessidade de abrigo. Fernanda, em relação aos chamados, nós sabemos que aí com essas fortes chuvas, com certeza tiveram aí inúmeras chamadas aí para a Defesa Civil. Foram quantas aí de sexta-feira, para até ontem, o domingo? De sexta para cá a gente já atendeu 50 chamados pelo CIOSP, e pelo 156. Na verdade, esses 50 chamados, quando a gente começa a atender, eles se tornam muito mais, porque cada chamado desse, alguém que liga, a gente chega, é uma região afetada, não é só uma casa. Então são vários imóveis, é uma via pública, é uma lagoa. Nós temos aí um parâmetro para falar para a população em relação a uns locais que nós sabemos que ontem, por exemplo, muitos locais acabaram aí alagando. Nós temos um parâmetro hoje, na segunda-feira, para falar para a população, para evitar alguns lugares de passar, para evitar realmente. Essa região de Felipe Camarão, que ela está bem crítica, a CEINFRA está fazendo a intervenção e a recuperação. Lá a gente pede que as pessoas não fiquem transitando, A BR-226 ela foi interditada até que seja finalizado o serviço para poder liberar. Então essa área está intransitável devido à questão da recuperação da obra. Fora isso, a maioria de região de alagamento já diminuiu bastante o volume de água, então a gente já consegue transitar, mas a gente pede que as pessoas sigam observando os sinais de risco, independente de estar chovendo ou não, principalmente as áreas de encosta, como o solo ainda está muito saturado, ainda tem muita água. Então a gente recomenda que a população observe os sinais, se existe piso afundando, rachadura no pavimento, rachadura na casa, fissuras nas paredes, poste inclinado, árvores inclinadas nas encostas, observar esses sinais para que a gente possa agir. Em observado qualquer situação de risco, ligar para o 190 ou para o 156 para acionar a Defesa Civil. Então aí nós podemos dizer que para a população que estiver em risco, precisando de ajuda, o número é 190 da Defesa Civil. Isso, 190 para a Defesa Civil ou 156 e temos ainda o Corpo de Bombeiros que atende através de 193. Então é isso, então devemos aí redobrar a nossa atenção aí nesses próximos dias, que nós sabemos que aí a previsão para essa semana ainda é de chuvas fortes em Natal. É isso, Silas de Nóbrega para o Notícias da Câmara. E a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca entre Salvador, na Bahia, e Natal, no Rio Grande do Norte, com previsão de ondas que podem atingir 2 metros de altura. O aviso é válido até às 9 horas da noite do dia 6 de julho. Também tem aviso do chamado Mar Grosso na área oceânica, que vai de Teixeira de Freitas, na Bahia, até Touros, no Rio Grande do Norte, com ondas que podem chegar a 3,5 metros de altura. O alerta é válido até às 9 horas da noite desta terça, 5 de julho. E ainda teremos clima chuvoso ao longo da semana. Segundo a Imparne, a previsão é de chuvas intensas até quarta, dia 6, e de menor intensidade a partir da quinta-feira, dia 7. A previsão de tempo firme, ainda de acordo com a Imparne, fica somente para o sábado, 8 de julho. Vamos agora ao nosso giro de notícias, G1RN. Natal decreta calamidade pública após fim de semana de chuvas. No Minuto, município prepara escolas para receber possíveis desabrigados pelas chuvas. Tribuna do Norte. Natal decreta calamidade e agentes poderão adentrar casa em áreas de risco. Agora RN, estação da Caerne e Rota do Sol ficam alagadas devido às chuvas.
Grande Ponto, Grande Natal, registra chuvas de 226 milímetros durante o final de semana. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição.